IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Olá a todos! Nessa edição do podcast Radar das Fronteiras, nós falaremos sobre as políticas para as fronteiras do Brasil. Nós vamos conversar com o Camilo Pereira Carneiro, que é doutor em Geografia e professor adjunto na Universidade Federal de Goiás, com inúmeras publicações também, né, Camilo, sobre gestão contemporânea das fronteiras, cooperação e integração, dentre outros temas. Camilo, vamos começar então a falar sobre a história das políticas para as fronteiras do Brasil? Sim. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, sempre um prazer contribuir com o IDESF, né? E Heloísa, vai ser uma grande satisfação poder falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, né, e as fronteiras do Brasil. Em relação à área de fronteira do Brasil com os países vizinhos, o marco temporal que existe é uma lei de setembro de 1850, né, onde Dom Pedro II estabelecia nos limites do Império com os países vizinhos uma zona de 10 léguas, ou seja, 66 quilômetros, né, que seria ali destinada ao estabelecimento de colônias militares. Então, a gente vai ter, a partir desse momento, uma preocupação com a segurança nacional na área de fronteira. E aí, uma série de novas legislações, ao longo do tempo, vão ser criadas com essa finalidade, né, de se proteger o território nacional. E essa região de fronteira vai ter ali a restrição do uso do solo e da propriedade daquela área. A gente não vai ter, por exemplo, estrangeiros naquele local, né? A propriedade da terra nas áreas rurais, elas são vedadas aos estrangeiros. As áreas, então, necessariamente tem que ser de controle de brasileiros, de cidadãos brasileiros. Aí a gente vai ter a limitação, não é? Porque empresas estrangeiras que eventualmente quiserem se instalar ali não vão poder, né? A não ser que façam uma espécie de parceria com brasileiros e os brasileiros sejam majoritários no controle dessas empresas. Camilo, o que nós podemos falar sobre iniciativas mais recentes, né, ou o cenário mais recente dessas políticas para as fronteiras no Brasil? O que nós temos hoje? Bom, essa preocupação predominante com segurança e defesa, né, ela vai acompanhar toda a história da independência do Brasil até os dias atuais, e as políticas voltadas para a fronteira sempre vão ter aí essa conotação, essa preocupação com segurança e defesa. Então, inicialmente, o estabelecimento de colônias militares na região de fronteira, essas colônias militares que deram origem a cidades, né, várias delas, inclusive Foz do Iguaçu, né, e a gente vai ter, no final do século XX, com o advento do Mercosul, com o novo regionalismo, com a aproximação do Brasil com a Argentina, seu tradicional rival na América do Sul, essa aproximação vai facilitar uma nova função que vai ser destinada à fronteira, que é a função da integração. Então, a gente pode ter ali o marco do Mercosul, 1991, assinatura, então, do tratado, e depois, em 1995, já com o Mercosul em funcionamento, como um primeiro momento que a fronteira passa a poder ter uma nova função. Então, a gente tem aí um programa destinado à faixa de fronteira, né, que é criado no governo Fernando Henrique, o Programa de Desenvolvimento Social da Faixa de Fronteira de 1999, que traz uma nova função para a fronteira, que é a função do desenvolvimento, não apenas mais de segurança e defesa. Esse programa ele vai ser reformulado em 2003, já no governo Lula da Silva, e a gente vai ter o Ministério da Integração Nacional, naquele momento, incentivando essas novas funções da fronteira, né? Por função de integração e de desenvolvimento. Tá? A partir de 2003, com o PDFF, né, que é um programa que nasce, né, com a ideia de reformular o programa criado no governo Fernando Henrique, com a proposta de desenvolvimento para a faixa de fronteira, e a gente vai ter, a partir daí, novas iniciativas, como, por exemplo, o programa de escolas bilíngues de fronteira, o programa CIS
fronteiras voltado à saúde nas cidades de fronteira, que o governo federal, nesse programa, destina recursos aos municípios da faixa de fronteira que atendem brasileiros, sobretudo, que vivem do outro lado. E a gente vai ter a UNILA, né, como as principais iniciativas, uma universidade criada na fronteira e que visa a integração com os países vizinhos, né, prevendo vagas aí para estudantes latino-americanos dos países vizinhos e até para professores, né? Então, essas são algumas das principais políticas voltadas à fronteira no sentido de desenvolvimento, né? Mais recentemente, a gente vai ter a lei dos free shops, criada em 2012, prevendo aí, então, um estímulo a novos postos de trabalho nessas cidades de fronteira que poderiam abrigar, então, lojas como as que existem nos aeroportos, para estimular o comércio, né, e o turismo de compras. Camilo, uma questão que sempre se comenta, né, como estimular as regiões de fronteira a desenvolver um comércio, a procurar um desenvolvimento social e econômico, né? Que tipo de iniciativas, por exemplo, você citou os free shops e outras iniciativas relacionadas a esse tema. Que outras iniciativas nós poderíamos ter como política de região de fronteira para que nós pudéssemos ter regiões mais dinâmicas nesse sentido? Bom, primeiro de tudo é fazer a infraestrutura de transporte e facilitar a circulação de pessoas nessas áreas. A gente tem aí, por exemplo, o turismo como um dos setores que deve ser estimulado para gerar emprego e renda. O turismo na fronteira, mesmo no Arcosul, ele é muito dificultado por uma série de elementos. A legislação, por exemplo, no sentido da legislação dos automóveis no Brasil, é diferente daquela da Argentina e do Paraguai. Então, por exemplo, até os pequenos detalhes, os itens de segurança dos automóveis que são pedidos na legislação brasileira não são os mesmos da legislação argentina, né? Por exemplo, lá tem a necessidade de ter um cabo de aço, né? A gente vai ter ali, parece que 2 triângulos. Então, são itens, né, são detalhes da legislação que deveriam ser homogeneizados. A gente não tem essa percepção, essa preocupação, talvez a falta de conhecimento dos legisladores que poderiam fazer aí a equivalência entre as legislações. Isso é um detalhe. Outro, por exemplo, em cidades onde não há ponte, o horário de funcionamento das balsas, que é muito limitado, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, várias cidades que tem um par do outro lado, que poderia ser ali um ponto de apoio aos turistas, e o transporte, as balsas funcionam em horários reduzidos, em poucos horários, né? A travessia, então, ela se dá do primeiro horário da manhã até 6 da tarde, e à noite não funciona, ou seja, esse tipo de medida deve ser pensado pelas autoridades que querem estimular o turismo na fronteira. E também conhecer os projetos que existem, né? Foz do Iguaçu possui um projeto muito importante, que é o projeto do arquiteto Nilson Rafaim, que é o Iguaçu Águas Grandes, que prevê a construção de um parque trinacional ligado por teleféricos entre Brasil, Argentina e Paraguai. É um dos exemplos de iniciativas que o governo federal poderia tomar conhecimento. Muitas vezes as autoridades não conhecem, né? Perfeito, Camilo. Agora, em termos de encaminhamentos, né? O que nós precisamos, até como população geral, como entidades de classe, etc., o que nós precisamos para promover uma mobilização e fazer com que nós tenhamos essas regiões mais destacadas aí nas esferas de governo? Uma das coisas mais importantes é sistematizar as informações e fazer uma leitura do que é a faixa de fronteira, uma leitura atualizada, para que a gente conheça as demandas, as carências dessas populações e o potencial dessa faixa de fronteira. Um dos principais programas que se dedicou a isso foi o PDFF, né, que foi publicado em 2009, né, a cartilha do PDFF, então, é o principal banco de dados sobre a fronteira do Brasil, e ali a gente tem os potenciais de cada parte da fronteira do Brasil, potenciais econômicos. O IDESP tem uma função primordial nesse sentido, porque ele atualiza esse banco de dados, frequentemente publica material relevante sobre a fronteira e faz um papel até que os governos deixam de fazer.
Então, os governos de âmbito estadual, municipal e federal relacionados à fronteira, eles não têm o banco de dados que o IDESP possui, por exemplo, e as publicações. O IDESP tem uma publicação com dados sobre as cidades gêmeas que você não encontra em nenhum ministério, nenhum site governamental, e o IDESP disponibiliza esse material. Então, a política pública, ela parte das informações básicas sobre a realidade dessas cidades. E o IDESP é um parceiro fundamental nesse sentido. Se o governo quiser fazer algo em relação ao desenvolvimento da faixa de fronteira, o banco de dados do IDESP vai ser consultado com certeza, né? A gente vai ter, então, a necessidade de identificar as áreas que vão precisar de obras de infraestrutura, como pontes, as áreas que vão precisar de conexão rodoviária. Existem rodovias que não estão asfaltadas, né? Por exemplo, no Amapá, há mais de 70 anos, a rodovia que conecta a capital à fronteira não está asfaltada, não está terminada ainda. A BR-156 é a obra federal mais antiga do Brasil e faltam 100 quilômetros de asfalto para conectar a fronteira do Amapá à capital, Macapá. Então, esse tipo de informação tem que chegar a Brasília. São poucos os veículos de imprensa que fazem essa análise e o IDESP tem um papel fundamental nisso, né? Então, esse mapeamento das necessidades, do potencial econômico, eu acho que é a partir desse mapeamento que as políticas devem começar a ser desenhadas. Maravilha, Camilo. Obrigada pela participação nessa edição do podcast. Aproveitar o teu gancho aí para falar dos trabalhos que o IDESP tem realizado, dos estudos, convidar as pessoas para acessarem o site do IDESP, né, idesp.org.br, e acessar todos esses estudos e dados que são públicos, né, Camilo? Muitos deles construídos em parceria com professores do Brasil todo aí que estudam o tema fronteiras. Então, novamente, obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast e fica sempre o convite para a tua participação e com as tuas contribuições, os seus inúmeros estudos aí sobre o tema. Muito obrigado, estou à disposição, foi um prazer. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!